Herzog, presidente de Israel, pede que líderes mundiais condenem fala de Lula comparando a ação de Israel ao Holocausto. O presidente de Israel foi às redes sociais para dizer que seu país luta contra terroristas que glorificam a maldade dos feitos de Hitler. Voltando com o Rafael Santos. Tá certo, Rafa? Bem, quando o tio do Yasser Arafat e o mentor do Saddam Hussein, ele era amigo íntimo. O mentor do Saddam Hussein e o tio do Yasser Arafat, um personagem da Palestina, ele foi amigo íntimo do Adolf, cara do bigodinho. Para ficar claro. A intenção da criação do atual Estado de Israel, estou falando do atual do Estado de Israel que a gente conhece hoje, ela foi um plano justamente, isso é histórico, isso é documentado, ela foi um plano justamente para juntar toda aquela população que era próspera e estava sendo perseguida ao redor do mundo em uma área, porque é muito fácil de exterminar isso. Isso são palavras do tio do Yasser Arafat, que era amigo, tem foto dos caras juntos, e não tem nada de teoria da conspiração, isso é fato histórico. Se você conversar com qualquer judeu que não é Nutella, porque esses judeus aí, como Luciano Huck, que depois vai fazer a oferenda para Iemanjá, isso aí não é judeu. Toda vez, se você conversar com um judeu, inclusive tem um rabino que morreu já em 2017, se eu não estou enganado, ele escreveu 2 livros desmisticando tudo isso. É o rabino Mavi Eltima. Então, a gente tem que perceber que isso que o Lula está fazendo, justamente, são eles que são os que apoiam o cara do bigodinho. E todos esses aí que vocês conhecem aí, que são os judeus disso, daquilo, são pessoas que foram... É como se fosse a teologia da libertação dentro do catolicismo. Também tem, entre aspas, uma teologia da libertação dentro do judaísmo que está levando a todo esse tipo de conflito. Só que as pessoas não sabem. E o que o Paulo falou sobre tudo virou subjetivo para a mídia quando se trata de antissemitismo, quando tudo é antissemitismo, porque eu também sou acusado de antissemita quando eu denuncio isso e quando eu faço essas associações com fatos históricos. Vocês pensam que esse negócio de explodir carros-bombas, isso é uma criação dos terroristas árabes ou muçulmanos? Não, isso é uma criação lá do cara do bigodinho. Então, tá tão associado que as narrativas na imprensa é que acuse-os do que nós somos. Referente o movimento LGBT, isso está registrado no meu livro, o movimento LGBT, essa galera aí, eles acusam todo mundo que se opõe a essa agenda, inclusive eu tive debates duros aqui nos Estados Unidos referente a isso, eles acusam todo mundo que fala contra eles, você é um nazista, você é um fascista, essas coisas. Mas eles não sabem que o pai dessa ciência, um dos pais dessa ciência, que é o Alfred Kinsey, ele fazia experiência juntamente com um doutor que se chama Fritz Balusek, lá nos guetos de Varsóvia, com criança. E se você for ler os documentos, tem uma tabela no meu livro que eu deixei registrada, a tabela 34 e a 37, que mostra que eles faziam experiências sexuais masturbando crianças de 5 meses de idade. E toda essa narrativa dentro da mídia, isso não é falado. Isso não é falado. E daí você vê essa subjetivização, tem até um livro bom que é do Alain Renaud, um filósofo francês, que ele coloca tudo isso em pauta, e referente a essas questões do Estado judeu. E daí, mas esses próprios judeus, como disse aí, como falou o cara aí que o Paulo falou, como o presidente lá de Israel está falando, essas pautas são defendidas dentro do Museu em Memórias Vítimas do Holocausto. Isso são defendidas. Quando eu perguntei da pessoa responsável lá do Museu em Memórias das Vítimas do Holocausto, o que você está fazendo aqui? O que essa foto está fazendo aqui? O que esse cara está fazendo aqui como herói contra o cara do bigodinho? Isso são pautas que vêm da ONU. A ONU é uma das responsáveis pela morte por esses conflitos. A ONU não é uma organização democrática. A gente sabe disso. Então, para não me estender mais, para não deixar isso mais... Assim, são narrativas... É uma camada, é como se fosse uma cebola.
Você vai descascando, cara. Você vai encontrando os podres e toda essa mídia nojenta que existe. Eu não tenho respeito por essa mídia no Brasil. Toda essa mídia nojenta que tem no Brasil para subjetivizar um povo que é realmente perseguido, que é o povo israelita, e eles fazem o Lula como um herói. E todos esses pseudo-judeus dessas organizações grandes aí, eles têm que ficar calados, realmente calados. Obrigado, Rafa. Vou passar o comentário da segunda pauta, então, para o Paulo Figueiró. O Lula, quando ele compara as ações de Israel com o que os nazistas fizeram com o povo judeu, ele está falando para a base dele. Isso foi dito até nos veículos de imprensa aqui no Brasil. Né? Ele disse que foi um erro que ele estava falando para a base dele. Mas que base é essa? Né? De que base nós estamos falando? Qual é a base do Lula? Deve ser uma base muito extremista. Bom, a base do Lula é aquela na qual todo mundo que não concorda com eles ou é fascista ou é o nazista. Isso aí nós já vemos paulatinamente na imprensa, nas discussões, os parlamentares, né? Então, rotular o outro de nazista ou de fascista é algo que é comum para quem é de esquerda. Então, o que o Lula estava fazendo, ele estava falando para a sua base. Né? Ele não fez uma afirmação desastrada. Ela foi calculada. E ela não foi calculada porque ele estava falando somente para a sua base. Ela foi calculada porque nós estamos nos alinhando, nós, quando eu digo nós, eu digo nosso país, né? Nós não. Mas o Lula está alinhando seu governo com os governos de esquerda, que estão se alinhando com quem? Com governos terroristas, com grupos terroristas. Isso é um fato. Há pouco tempo atrás, eu acho que foi ontem, a Rússia convidou todas as facções palestinas para se reunirem em Moscou no dia 26 de fevereiro. E a Rússia Putin ainda fez uma declaração: defender o Hamas é nosso dever sagrado. Vejam bem, a Rússia, o Putin é um ex-agente da KGB, né? Comunista. Tem muito conservador aí que está achando bússola moral em cima do Putin, mas não passa de um discurso travestido aí, influenciado por um filósofo que se chama Dugin, o duginismo, né? Onde colocam aí alguns valores morais, mas no fundo não passa de uma cortina de fumaça aí, né? Quando o Putin defende, se diz contra LGBT, se posiciona contra a fragilização do Ocidente por esse tipo de pauta, quando na verdade é tudo culpa deles, pois foi uma estratégia de subversão criada, né, nos países comunistas para destruir o Ocidente. Mas o que o Lula está fazendo, então, é nos posicionando, deslocando o nosso eixo, que antes estava mais posicionado de forma neutra, né? Ou mais alinhado com os Estados Unidos, de Trump, com os países ocidentais. Agora, o Lula está se alinhando com quem? Com todos esses países onde nós temos ditadores socialistas, que estão alinhados com ditadores árabes, com organizações terroristas árabes. O Brasil está sendo deslocado para o eixo do mal. É isso que está acontecendo. E é planejado, não foi um desastre, não foi sem querer, não foi o estagiário. Obrigado, Paulo.